Bom, pessoal, boa noite. Novas sanções dos Estados Unidos contra petistas. Acabou de ser anunciado por Marco Rubio no X e também no site oficial do governo americano a revogação do visto de brasileiros, de petistas envolvidos com mais médicos durante o governo Dilma Rousseff. São eles Mozar Júlio Tabosa Salles, que hoje é secretário do Ministério da Saúde do Lula, e Alberto Kleiman, que é coordenador da COP30 de Belém. Ou seja, esses dois brasileiros tiveram seus vistos para os Estados Unidos revogados. Marco Rubio acabou de anunciar isso, em virtude da participação deles no esquema que eu sempre chamei de um esquema de trabalho escravo de médicos cubanos no Brasil. Durante o governo de Dilma Rousseff, vocês lembram, o programa Mais Médicos contava com a participação de médicos cubanos que vinham para cá, mas não recebiam os salários, ou como chamavam, as bolsas pagas pelo governo brasileiro para todos os demais médicos do programa, inclusive os brasileiros, porque este recurso ia primeiro para a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, cuja sigla em inglês é PAHO, Pan American Health Organization, e eles cobravam pedágio e enviavam para o governo cubano dinheiro que ficava retido nas contas bancárias até supostamente a volta desses médicos do programa Mais Médicos. Eu lembro muito bem o tanto que nós denunciamos isso à época, fizemos toda sorte de manifestação dizendo que era um absurdo o que o PT fazia, tanto com os médicos cubanos não pagando o salário integral nas suas contas, como também com a manutenção do regime cubano por meio desse valor que era depositado para os ditadores na ilha de Castro, de Fidel Castro. Então, quer dizer, nós acabamos de ver mais sanções dos Estados Unidos sendo anunciados. Acaba de ser publicado aqui no site oficial do governo americano também. Visa revocations and restrictions on Brazilian government officials and former PAHO officials involved in the Cuban regime's labor export scheme. Estadual Felipe Camozato, que me ligou um pouquinho antes de eu iniciar essa live para tratar do assunto também. Camozato está na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Finalmente tivemos sanções dos Estados Unidos contra um programa que nós sempre denunciamos. E antes de passar a palavra para você, Felipe, a importância do trabalho do Novo aqui na Câmara, que para o novo programa Mais Médicos, quando foi ressuscitado pelo Lula, foi emenda nossa, que exigiu que todo o salário pago a qualquer médico fosse direto para a conta dele e não passasse pela OPAS, como acontecia com os salários dos médicos cubanos durante o governo Dilma. Boa noite, Camozato. Boa noite, Marcel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Realmente é uma decisão inédita. Aliás, quando surgiu aqui o Breaking News, Marcel, eu já achei que tinha alguma coisa a ver com os ministros do Supremo ou mesmo com alguma outra autoridade. Me surpreendeu, inclusive, ter alguma coisa do passado, da época justamente do programa Mais Médicos, mas vale lembrar que o Marco Rubio, por ser cubano, né, ele tem a família cubana, entende muito bem como é que funciona o regime cubano, e tanto eu quanto tu, na época, nós nem tínhamos mandato, né, Marcel? Tu estavas aí na suplência, ia concorrer a deputado estadual pelo PP, eu estava na suplência do PP, eu, na verdade, estava ajudando a fundar o Partido Novo. Mas na época a gente já fazia manifestações e dizia em alto bom som que o que estava acontecendo no programa Mais Médicos e que as entidades médicas já denunciavam era, na verdade, um financiamento indireto ao regime ditatorial cubano, a violação da legislação brasileira que diz respeito à medicina, e também, obviamente, né, para todo mundo que entende do assunto, aquilo era escravidão, era contratação de mão de obra escrava, onde já se viu um profissional que ele trabalha, tinha que morar longe do seu país e o dinheiro não era pago a ele, mas sim ao seu governo, que quando um Estado ele detém o seu corpo, isso se chama escravidão, né? Então, Exatamente. assim, é uma notícia interessante.
interessante pelo seguinte sentido, que mostra por mais um ato, Marcel, aquilo que nós já vemos, já estamos falando há algum tempo, e tu nos orgulhando muito da tua atuação parlamentar em Brasília, junto com a bancada federal do Partido Novo, Marcel, dizendo que olha, o Brasil não está sendo percebido pelo Ocidente e pelos Estados Unidos como um país democrático, que respeita os direitos humanos. E esta é mais uma decisão que reforça esse sentimento de que o Brasil participa de um clube de párias internacionais. Exatamente, Camozato. E, de novo, repetindo, a importância da nossa atuação em Brasília durante esse período do governo Lula. Muitas vezes as pessoas não têm noção do tamanho do trabalho que a gente tem aqui para fazer oposição e evitar maiores danos nos projetos. E o programa Mais Médicos, apresentado novamente pelo governo Lula, porque o Bolsonaro havia encerrado toda essa atividade criminosa por meio da OPAS, que mandava dinheiro para a ditadura cubana. Quando Lula veio com a reinstalação dos Mais Médicos, nós exigimos e aprovamos o fim, né, do dinheiro enviado para a OPAS, para que nenhum médico cubano mais fosse e de nenhum lugar do mundo fosse objeto de trabalho escravo no Brasil, porque é isso que estava acontecendo. E o que nós vimos também é que houve, durante o governo do Bolsonaro, uma série de médicos cubanos que pediram asilo no Brasil, e nós acolhemos, e agora nós precisamos também reforçar, junto aos governos democráticos do mundo, a nossa disposição em evitar que o Brasil siga nessa linha. E essa sanção do governo americano sobre essas duas figuras petistas do governo brasileiro é muito importante. Vou repetir os nomes. Mozar Júlio Tabosa Salles, ele hoje é secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, ou seja, sancionado, um funcionário do alto escalão do governo Lula. Mozar Júlio Tabosa Salles tem seu visto revogado e é considerado agora autoridade sancionada por violação de direitos humanos. E, para vergonha maior ainda do Brasil, Alberto Kleiman, que foi funcionário do governo Dilma lá atrás e hoje é nada menos que coordenador da COP30 no Brasil, evento que vai atrair autoridades de todo mundo, acaba de ser sancionado também, Alberto Kleiman, como violador de direitos humanos, tendo seus vistos para a entrada nos Estados Unidos revogados. Tem bastante coisa para acontecer pela frente nos próximos dias, sem dúvida, Camozato, mas essa é uma grande notícia para o povo brasileiro, para que saiba que está realmente acontecendo nesse momento a sanção a autoridades brasileiras envolvidas em violação de direitos humanos que nós tanto denunciamos lá atrás. É verdade, Marcel. Aliás, parabéns pela atuação do Partido Novo aí na Câmara Federal. Muito nos orgulha nós aqui, como é o meu caso, sou deputado estadual do Partido Novo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e único membro do Novo aqui. Então a gente acaba fazendo muito essa parceria, né? Somos dobradinha em campanha eleitoral, mas mais do que isso, o meu trabalho aqui é subsídio para o trabalho federal do Marcel e vice-versa. E muito nos orgulha essa atuação de vocês. E neste caso, Marcel, ilustra muito bem esse momento que a gente vive também, né? Um desses servidores, o coordenador da COP30 no Brasil, mostra o governo Lula como aquilo que a gente enxerga, né? Que é um governo teatral, que precisa fazer gestos e cada vez mais desesperados para sinalizar aquilo que ele não é, porque não é mais uma democracia, não é um defensor da democracia, tampouco defende e valoriza os direitos humanos e muito menos a divergência. Ele persegue opositores, ele faz coro a regimes ditatoriais, ele financia regimes ditatoriais e, aliás, tem muita gente que ainda não acordou para o que está acontecendo e que bate palma, achando que isso é alguma forma de fanatismo ou dogmatismo por parte da oposição de ficar denunciando e acusando. Hoje mesmo, aqui na Rádio Guaíba, no Rio Grande do Sul, eu participei de um programa de rádio onde tinha um ex-ministro da Dilma junto comigo e eu falei sobre algumas das coisas que eu enxergava do ex-governo Dilma na época, por exemplo, do Queer Museu, que foi um escândalo aqui, né, de exposição de crianças a conteúdo de nudez e erotização, aos quais agora estavam sendo ignorados pelos militantes de esquerda e petistas ao dizer que o controle de redes sociais deveria à luz daquele episódio revelado pelo Felca, né, pelo youtuber aí,
que mostrou conteúdos abjetos, né, feitos em redes sociais. Pois bem, essa hipocrisia que nós queremos desmascarar. Nós estamos, e aí através desse trabalho sério da bancada do Partido Novo, do teu mandato, Marcel, e que nós agora, amparados por decisões da Secretaria de Estado americana e outras, vem mostrando aquilo que muita gente não vê, que tem uma cortina de fumaça atrás de muitas palavras bonitas, né, para esconder aquilo que é a verdade, que direitos humanos e democracia passa longe das práticas desse pessoal aí. Sem dúvida nenhuma. Beleza, Camusato? Obrigado pela tua participação aí. Nós estamos em sessão aqui na Câmara dos Deputados nesse momento, discutindo projetos também e forte obstrução da oposição. Afinal de contas, nós queremos que sejam pautados tanto o fim do foro privilegiado como a anistia. Agora, essa notícia foi mais uma vez muito importante e precisávamos trazer para todos que estão nos acompanhando. Afinal de contas, o Brasil mais uma vez sofre sanções por meio de autoridades petistas do governo Dilma, que agora continuam sob o governo Lula atuando, mas não terão mais vistos para entrar nos Estados Unidos. E o Brasil, lamentavelmente, né, está cada vez mais reconhecido como sendo um país governado por violadores de direitos humanos, tanto no Poder Executivo como no Poder Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Camusato. Segue teu trabalho aí, eu sigo com o meu por aqui e a gente vai mantendo vocês atualizados, quem está nos acompanhando. Muito obrigado pela companhia. Uma última informação. O ministro Padilha não está na lista de sancionados, o ministro da Saúde, mas foi ele quem assinou o programa Mais Médicos, a medida provisória lá atrás. Alexandre Padilha, deputado federal licenciado, ministro da Saúde. Pode ser que venha mais notícias pela frente, o que vai ser ainda mais grave, o Brasil tendo um ministro da Saúde sancionado pelo governo americano. Afinal, foi ele que assinou a MP dos Mais Médicos durante o governo de Dilma Rousseff, assinando embaixo de violação de direitos humanos. Afinal, mantiveram cativos aqui no Brasil, sob um regime de semi-escravidão, médicos que não recebiam o dinheiro dos seus salários, porque esse dinheiro ia para uma instituição pan-americana e ela mandava para o governo cubano, e esse dinheiro ficava preso nas contas de Cuba até que essa pessoa voltasse. Essa era a justificativa oficial e nós sabemos que nem isso acontecia. Obrigado, Camusato. Um abraço. Boa noite a Valeu, todos. Marcel, um abraço. E isso também mostra, Marcel, que pode vir muito mais coisa pela frente. Afinal de contas, estão resgatando coisas lá da época do Mais Médicos. Quanta coisa aconteceu de lá para cá, hein? Então esse baú ainda tem muita coisa para ser retirado, hein? Exatamente. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.